Em discurso na ONU, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu manter a luta contra o grupo terrorista Hamas e criticou a criação de um Estado palestiniano que, segundo ele, incentiva os ataques contra judeus. No momento em que o primeiro-ministro de Israel subiu ao palco da Assembleia Geral da ONU, dezenas de delegações, incluindo a do Brasil, deixaram o plenário. Mas a fala também foi marcada por aplausos. Netanyahu afirmou que o combate ao grupo terrorista Hamas ainda não acabou. E ressaltou as vitórias de Israel contra os extremistas, não só em Gaza, mas também no Irã, Iraque, Síria e parte do Iêmen. Netanyahu criticou a proposta de criação de um Estado palestino. Para ele, isso incentiva o terrorismo contra judeus. E fez uma comparação. Dar um Estado à Palestina a 1 quilômetro de Israel é como dar um Estado à Al-Qaeda a 1 quilômetro de Nova York, em referência aos ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O discurso foi dedicado às famílias de sequestrados ainda mantidos na faixa de Gaza, que foram lembrados também em uma manifestação perto das Nações Unidas. O premier enviou um recado aos reféns, como mostra de Israel o repórter Victor LaRegina. Horas antes do discurso começar, o exército israelense posicionou alto-falantes na fronteira com a faixa de Gaza. Netanyahu disse que queria passar uma mensagem aos cerca de 20 reféns que Israel acredita estarem vivos. Bravos heróis, nós não esquecemos de vocês, nem por um segundo. Nós não vamos fraquejar e nem descansar até trazer todos para casa, disse Netanyahu. All of you home. O premier israelense irá passar o fim de semana nos Estados Unidos. Na segunda-feira, ele se reúne com Donald Trump na Casa Branca para debater, entre outros assuntos, a proposta de cessar fogo na faixa de Gaza. Hoje, o republicano voltou a dizer que acredita que um acordo de cessar fogo e a libertação dos reféns estão próximos de acontecer. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou um último esforço chinês e russo para adiar a reimposição de sanções ao Irã por causa do seu programa nuclear. A resolução, apresentada por Moscovo e Pequim, que são os aliados mais próximos do Irã, entre os 15 membros do Conselho, não conseguiu obter o apoio dos 9 países necessários para interromper a série de sanções planejadas pela ONU. A votação terminou com 4 votos a favor da resolução, 9 votos contra e 2 abstenções. O presidente iraniano chamou a decisão de injusta e ilegal imediatamente após seu anúncio. Salvo um acordo de última hora, as sanções desencadeadas pelo Reino Unido, França e Alemanha congelarão mais uma vez os ativos iranianos no exterior, interromperão os acordos de armas com Teherã e penalizarão qualquer desenvolvimento do programa de mísseis balísticos do Irã. As sanções são projetadas para apertar ainda mais a economia combaliante do país e visam pressionar o Irã para a mesa de negociações. Espera-se que a medida aumente as tensões já ampliadas entre o Irã e o Ocidente. 4 países, China, Rússia, Paquistão e Argélia, mais uma vez apoiaram dar ao Irã mais tempo para negociar com os países europeus, o chamado E3. O governo da China publicou uma norma que proíbe líderes religiosos de pregarem livremente pela internet. A medida tem gerado críticas por toda a parte do mundo. O documento tem 18 artigos que estabelecem como religiosos podem ou não se comportar no mundo digital. Estão proibidas transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Pregações apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. Também foi vetado o uso de inteligência artificial para criar ou divulgar conteúdo ligado a qualquer religião
e a arrecadação de fundos pela internet precisa de autorização estatal. Em todo o mundo, líderes religiosos usam as redes sociais para divulgar ensinamentos e transmitir cultos e cerimônias. Uma liberdade que contrasta com a nova realidade da China. Especialistas lembram que o controle estatal sobre a fé não é novidade em Pequim, mas agora a censura chegou até ao ambiente digital, justamente onde milhões de fiéis buscam orientação espiritual. Esta brasileira que morou na China conta que a fiscalização sempre foi muito forte por lá. Na China, é completamente proibido se reunir em várias pessoas, é proibido pregar a palavra livremente. E agora também com a restrição da internet, a pessoa não pode falar sobre a própria fé. Organizações internacionais de direitos humanos afirmam que as novas regras limitam ainda mais a liberdade religiosa no país asiático. Para o Partido Comunista, no entanto, o objetivo é evitar o que chama de uso indevido da religião para influenciar a sociedade. A medida reforça a falta de liberdade da população, um reflexo da política que obriga até as religiões a seguirem valores socialistas e a linha dura do governo. As regras já estão em vigor. Religiosos que descumprirem podem perder o direito de exercer a função e até enfrentar punições na justiça. A decisão reforça o poder do Estado chinês sobre todas as áreas da vida pública, inclusive a fé. O presidente dos Estados Unidos da América anunciou tarifas de 100% sobre produtos farmacêuticos importados para o país, mas a Comissão Europeia continua esperançosa de que o acordo concluído neste verão, estabelecendo tarifas de 15% sobre produtos da UE, também se aplique ao setor. A Comissão está confiante de que a indústria farmacêutica da União Europeia evitará uma nova taxa tarifária de 100%, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na quinta-feira, e acredita que o setor continuará coberto pelo acordo comercial que concluiu em julho com os Estados Unidos, estabelecendo um teto tarifário de 15% para as importações da União Europeia. Este teto tarifário, claro e inclusivo de 15% para as exportações da União Europeia, representa uma apólice de seguro de que não surgirão tarifas mais altas para os operadores económicos europeus. A União Europeia é o único parceiro comercial a alcançar esse resultado com os Estados Unidos, disse o porta-voz adjunto da Comissão Europeia. Segundo a Comissão, os Estados Unidos pretendem garantir prontamente que a tarifa sobre produtos farmacêuticos não exceda 15%, apesar de o presidente Trump anunciar nas redes sociais que imporia tarifas de 100% sobre medicamentos importados para os Estados Unidos da América. O salário mínimo nacional em Moçambique sofreu um aumento. Esta mudança foi aprovada pelo Conselho de Ministros neste mês de setembro. No entanto, o Sindicato dos Trabalhadores classifica este aumento como números vergonhosos. Mais informações agora com a Danissa Moiane, de Moçambique. Olá. O salário mínimo nacional em Moçambique aumentou apenas 49 meticais, números muito abaixo da expectativa, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Moçambicanos, que defendia que o ideal para o salário mínimo nacional seria de 42 mil meticais. Números vergonhosos. É desta forma que o Sindicato dos Trabalhadores classifica os novos salários mínimos aprovados na mesa negocial. Os novos salários foram aprovados pelo Conselho de Ministros no dia 2 de setembro corrente. Dos 4.941,68 meticais, o novo salário mínimo passou para os 4.991,9 meticais para o setor da pesca de capenta, um aumento de apenas 49,41 meticais. O aumento mais alto verifica-se no setor da banca e seguros,
dos anteriores 17.881,32 meticais, o aumento salarial subiu para 19.043,61 meticais. O setor 9, que é da função pública, não teve mexidas. Danissa Moiana, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Uma repressão ao crime cibernético coordenada pela Interpol levou à prisão de mais de 260 pessoas suspeitas de ligações com golpes de romance e extorsão online, disse a Organização Internacional de Policiamento. A operação ocorreu em 14 países da África e se concentrou em golpes nos quais os criminosos constroem relacionamentos românticos online para extrair dinheiro dos alvos ou chantageá-los com imagens explícitas, disse a Interpol. Ao todo, os golpes visaram mais de 1.400 vítimas que perderam quase 2,8 milhões de dólares, disse a organização. Unidades de crimes cibernéticos em toda a África estão relatando um aumento acentuado de crimes digitais como extorsão sexual e golpes românticos, disse o diretor executivo interino de serviços policiais da Interpol. Em comunicado, a Interpol diz que as autoridades ganenses prenderam 68 suspeitos de golpes de romance e sextorção. Eles são acusados de usar identidades falsas para induzir as vítimas a pagar taxas de remessa falsas e gravar secretamente vídeos explícitos para chantagem. No Senegal, a polícia prendeu 22 suspeitos que supostamente se passaram por celebridades nas redes sociais e plataformas de namoro para enganar mais de 100 pessoas em cerca de 34 mil dólares, disse a Interpol. A organização também disse que as autoridades da Costa do Marfim prenderam 24 suspeitos acusados de usar perfis falsos para obter e chantagear as vítimas com imagens íntimas.